gente, vamos ao início, né, mais um vídeo para o canal Mente Aberta. No vídeo de hoje eu irei fazer para vocês mais uma sessão referente à playlist Coisas da Vida, tá? Onde aqui eu irei conversar com vocês um pouquinho sobre sofrimento, sobre a questão de lidar com o sofrimento, que muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, não é algo muito fácil de lidar, né? E aí o que é que acontece? Diante do sofrimento, muitas vezes tendemos a retroceder quanto à maturidade, né? Principalmente aí nas fases iniciais, no sofrimento inicial que nos acomete em virtude de uma determinada coisa, e aí, por consequência disso, tendemos a retroceder no que diz respeito à maturidade, quando na verdade deve ser o contrário, né? Devemos nos utilizar do sofrimento para amadurecer, né? Só que cada um tem uma forma peculiar, tem uma forma única para lidar com o sofrimento, e de fato alguns encontram uma certa fortaleza aí no que diz respeito à infantilização, né? Eles encontram uma fortaleza para lidar com o sofrimento na infantilidade, nas atitudes infantis. Só que, e isso é normal, isso é normal do ser humano, é normal em determinados momentos da nossa vida, sei lá, por um mecanismo de defesa, nos infantilizarmos diante de determinadas dores, né? Que é importante nisso tudo, de fato, é não estacionarmos nessa infantilidade. Por quê? Porque a infantilidade nos impede de ter uma visão abrangente daquilo que nos faz sofrer, né? A maturidade, ela, quando acometidos da maturidade, ela nos traz a possibilidade de ampliar o olhar, né? De ampliar o olhar sobre aquilo que causa o nosso sofrimento, tá? E a maturidade nos dá uma vida mais saudável, tanto no que diz respeito ao emocional, quanto no que diz respeito ao físico. Porque quando eu estou acometida de um sofrimento e de uma certa forma eu fico mal emocionalmente e não exerço o movimento de começar a me reestruturar para que eu possa superar essa fase a qual me encontro debilitada emocionalmente. Isso pode roubar as minhas energias e, consequentemente, eu posso ficar mal fisicamente também, né? Então, eu acredito que um dos sofrimentos mais dolorosos é o da perda, tá? Seja essa perda em que modalidade for, mas eu acredito que é um dos piores sofrimentos, tá? Seja a perda de alguém para a morte, seja a perda de alguém para as circunstâncias da vida, sei lá, um namorado, uma namorada que te traiu e te abandonou, seja a perda de sentido em virtude de algum determinado acontecimento na nossa vida. Enfim, toda e qualquer perda dói, e dói muito, porque o ser humano, geralmente, ele tem muita dificuldade em lidar com isso, né? Ele tem muita dificuldade em lidar com a perda. Só que precisamos entender que nenhum sofrimento é definitivo, tá? E aí a gente precisa ter muita cautela com as decisões que tomamos quando estamos munidos do sofrimento. Porque, como eu falei, o sofrimento às vezes tende a nos infantilizar. E aí a gente vai, acometidos por essa infantilização, tomar alguma decisão para que essa dor desse sofrimento seja sanado. E aí o que é que acontece? A gente potencializa ainda mais essa dor,
tá? Então, um exemplo muito simples. Quando o namorado trai a namorada, né? E o mundo dela desaba, ela acha que não pode viver sem ele, que não vai conseguir viver sem ele, e ela começa a ir atrás e começa a se humilhar, e ele começa a humilhar ela, tá? Isso vai o quê? Potencializar a dor. Ela está acometida de um sofrimento e ela está acometida por consequência. Ela está infantilizada e ela está agindo munida por essa infantilização, e isso só está potencializando a dor, né? Isso só potencializa a dor. Então, gente, muitas vezes, na pressa de amenizar o sofrimento, tá? Esse sofrimento que nos incomoda, que nos causa dor, tomamos a decisão errada. Temos as atitudes erradas, que só vai potencializar. Então, o que é que acontece? Diante do sofrimento, a melhor coisa é você dar tempo para você. Dói muito, mas não haja munido pela pressa, pela impulsividade, pela infantilização. Espere, porque você, com o tempo, você vai tirar coisas boas desse sofrimento. Você vai adquirir maturidade a partir desse sofrimento, tá? Então, diante do sofrimento, a melhor coisa é você dar tempo para você. Precisamos ter paciência diante da dor, diante do sofrimento, para identificarmos o que é que o tempo vai nos revelar. Porque o tempo vai nos revelar alguma coisa. Gente, eu amo o tempo, sabe? Eu amo o tempo. Porque eu acho o tempo muito sábio. Ele por si só faz a faxina da situação. Ele por si só revela para nós aquilo que precisamos enxergar para munirmos de um discernimento para lidar com a situação que está causando sofrimento. Então, às vezes, somos acometidos por uma ânsia imensa para resolver certas situações. E o que é que acontece diante disso? O que é que a gente faz? Só piora a situação. Então, calma. Precisamos ter calma. Precisamos ter paciência, gente. Drummond, ele dizia o seguinte: conviva com seu poema antes de escrevê-lo. Sinta o poema antes de escrevê-lo. Então eu digo para você, faça o mesmo com o seu sofrimento. Conviva com ele antes de tomar qualquer decisão. Antes de se munir, executar o movimento para resolver a situação que provoca esse sofrimento, conviva com ele. Não tenha pressa, porque a pressa pode te fazer velejar por um caminho que de repente possa te trazer mais sofrimento ainda. Isso que eu estou falando, gente, não se trata aqui de você cruzar os braços. O que eu estou falando para você é que você precisa se possibilitar a experimentar uma tranquilidade, uma paciência, uma calmaria diante do sofrimento. Porque isso, nos dias atuais, essas coisas, essas virtudes, a tranquilidade, a paciência, a calmaria, nos dias atuais estão cada vez mais escassas. Então nem tudo, minha gente, nem tudo pode ser resolvido no recurso da pressa. O tempo, ele é aliado. Ele é aliado para devolver ao nosso coração a harmonia, para nos devolver a coerência de pensamento. Porque diante da dor, diante do sofrimento, muitas vezes ficamos desnorteados. E só o tempo para nos devolver a coerência de pensamento. Então associe o seu sofrimento ao âmbito do tempo.
E aí, o que acontece? Você vai começar a encontrar dentro de você o lugar certo para cada coisa, o lugar certo para tudo aquilo que te leva ao sofrimento. Com o passar do tempo, a gente começa a usar a nossa força de vontade, a gente começa a se munir de uma força de vontade, de uma razão, para organizar todos os aspectos do sofrimento. Então não tenha pressa, não tenha pressa para resolver o que hoje te faz sofrer. A ansiedade, minha gente, geralmente é o primeiro obstáculo. A gente pensa que não. Mas geralmente é o primeiro obstáculo que nos impede de chegar no resultado que desejamos. É processual o alívio do sofrimento. Nada se resolve da noite para o dia. Esse alívio, ele começa a se dar por meio do silêncio. Silencia. Silencia o teu coração. Porque o alívio desse sofrimento, ele começa a se dar a partir da meditação, do pensamento mediativo, do pensamento reflexivo. Então desacelera o teu organismo. Existem rituais no nosso dia a dia que contribuem para essa desaceleração. E são rituais simples, como o exercício de uma respiração bem feita, por exemplo. Então tu tá tenso, tu tá estressado, tu tá ansioso, inspira. Respira. Inspira, respira. Isso vai te acalmar. E a partir daí você começa a olhar para o seu problema com mais tranquilidade, com mais discernimento, com mais serenidade. E naturalmente você começa a fortalecer a sua vontade. Para quando você precisar agir, agir do jeito certo. O insucesso, minha gente, o insucesso na resolução dos nossos problemas é quando tentamos resolvê-los na pressa. Daí, o que acontece? Resolvemos munidos daquilo que temos de pior. Da raiva, da ansiedade, do ódio, da falta de sabedoria, da falta de discernimento. Ao contrário de quando você desacelera e permite que a calmaria te acometa. E aí, naturalmente, você começa a recrutar o que você tem de melhor. O amor, o perdão, a esperança, a serenidade. Você começa a recrutar o que você tem de melhor para assim começar a emitir um movimento para que você possa resolucionar o que te faz sofrer. Isso não é receitinha mágica para lidar com o sofrimento. Não é. Isso são coisas que eu mesma experiencio no meu dia a dia. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito impulsiva, e no meu dia a dia eu me exercito, eu exercito a respiração, eu exercito o pensamento mediativo, o pensamento reflexivo, para que eu possa me munir da serenidade, da sabedoria para lidar com as coisas que são difíceis de lidar. É algo que eu luto no meu dia a dia para melhorar, porque eu tenho consciência dos meus defeitos. E eu tenho consciência de que eu preciso de muito discernimento para lidar com esses defeitos, para que eu não, a partir dele, eu não venha a tomar decisões erradas na minha vida, que de repente possa me fazer sofrer mais ainda. Então não é receitinha mágica. São coisas que de fato eu experiencio, que muitas pessoas do meu âmbito experienciam para lidar com as loucuras do dia a dia, com a dor, com o sofrimento. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Espero que essa reflexão possa tocar em vocês, para que vocês possam
começar a exercitar, né, esse pensamento mediativo, esse pensamento reflexivo, para que vocês possam começar a lidar com as adversidades da vida da melhor forma possível, tá bom? Se quiser entrar em contato comigo, eu estou disponível no meu e-mail vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer algum questionamento, manda um e-mail para mim que eu vou responder. Eu posso demorar um pouco, mas eu respondo, porque eu respondo por ordem de chegada, mas eu vou responder, tá certo? Eu vou trazer o teu e-mail para dentro da playlist Carla Responde, se for uma dúvida, se for uma pergunta, um questionamento, ou então vou trazer o teu e-mail para dentro da playlist a pedido, se for algum assunto que você queira que eu aborde do seu interesse, tá bom? Na descrição do vídeo também vai estar o link dos meus demais projetos, blogs. Vejam aí a descrição do vídeo para vocês tomar conhecimento dos trabalhos que eu executo, tá bom? Tem também o link da minha fanpage, do meu Facebook, adiciona aí para seguir de perto as postagens referentes aos meus projetos. Apesar de não responder mensagens via redes sociais, porque é muita gente, mas você pode estar aí acompanhando de perto os meus trabalhos, tendo em vista que eu sempre faço postagens referente aos meus projetos, tá bom? Se inscreva no canal, aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas, como eu falei aqui para vocês, explanei aqui algo referente às coisas da vida, mas eu exploro assuntos dentro da área de humanas, de saúde, de exatas. A área qual eu estou em formação é a psicologia, por isso eu dou uma ênfase maior a essa área, mas eu já passei aí pela área de matemática, de química, de administração, edificações. Não me formei, mas tive aí uma presença significativa nessas áreas e aí eu gravo vídeos também voltados para essas áreas, tá bom? Se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike, mas coloca aqui no comentário do vídeo o que foi que você não gostou, para que assim eu possa ler a tua crítica, desde que seja construtiva, e possa evoluir no que diz respeito aos meus dizeres, a minha forma de transmitir conhecimento para vocês, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima gravação.